Bom dia, pessoal. Vão entrando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu estou aqui em duas câmeras, no Instagram e no TikTok e no YouTube. Deixa eu colocar aqui meu carregador. Bom dia, bom dia. Gente, hoje... Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer o nosso primeiro devocional aqui no canal Érica Moraes, onde a gente vai falar sobre o primeiro princípio da sabedoria. E se você, mulher, quer ter sabedoria... Gente, tá dando para me escutar? Coloca aí para mim número 1, se estiver dando para me escutar, e número 2, se não estiver dando para me escutar. Eu não tenho como saber aqui se tá tudo ok. Tá dando para ouvir? Coloquem aqui para mim, gente. Eu vou continuando enquanto isso, tá? Bom. Número 1, tá dando para escutar. Obrigada, Nath, bom dia. Está assim, tudo ok, legal. Gente, é o seguinte, nós vamos falar hoje sobre princípios. E princípios, muitas pessoas falam, isso é retrógrado. Isso aí, Érica, é coisa do passado. Isso aí é coisa de que não tem nada a ver. Gente, desculpa. Eu, depois de 42 anos, passando por vários problemas, passando por divórcio, várias coisas acontecendo, eu entendi que a gente só vai dar certo em cima de princípios, em cima de propósito, em cima de algo maior, que é o lado espiritual, tá? Então, a proposta desses encontros semanais, de terças e quintas-feiras, esse horário, logo cedo, logo no primeiro período da manhã, é para que a gente consiga aprender, principalmente nós mulheres, aprender como desenvolver algumas virtudes e algumas habilidades em nosso coração, em nosso comportamento, para que a gente viva o extraordinário. Porque a gente está vivendo só o ordinário. E a gente precisa viver o extraordinário. E o extraordinário a gente só vai viver se nós estivermos embaixo de princípios. E princípios universais. Princípios divinos. Não tem como. Não tem. Então, hoje nós vamos falar sobre o temor. A mulher sábia tem o temor de Deus. O que é a mulher sábia? Isso aqui, gente, é para mulheres essa live. Os homens também podem participar. Aqui no TikTok tem bastante homem. Mas a gente vai falar com as mulheres, tá bom? Por quê? Deus chama as mulheres para modificar o seu modo de agir no mundo, o seu modo de estar no mundo, por diversas razões. Porque a mulher, ela é que tem a capacidade de modificar o seu lar e de transformar a sua casa num lar e de transformar tudo ao seu redor. A mulher, ela tem o DNA de transformação. Ela tem o DNA de multiplicação. Ela tem essa capacidade. Se ela tem essa capacidade, se Deus deu essa capacidade para ela, então ela é a única que pode transformar e multiplicar bênçãos, multiplicar graça na sua casa e na sua vida. E na vida da sua família. Ela é a única. Então, olha só que interessante. Estudando a Bíblia, e por que eu tô fazendo isso, né, gente? Porque eu fui uma mulher sem graça, né? Sem graças, desobediente, uma mulher que não seguia princípios, que fazia as coisas ao seu bel prazer, fazia as coisas para se dar bem, e só me dei mal. E depois de sofrer tanto, chegar no fundo do poço, foi que eu entendi que eu precisava realmente entender algumas questões, fazer algo novo, né? Pesquisar e entender. Bom, o que diz aqui? Diz que a mulher sábia,
é aquela que dedica sua vida ao Senhor. Ela busca primeiro o reino de Deus. E essa dedicação traz sabedoria, e essa sabedoria se reflete em todas as áreas da sua vida, no trabalho, na saúde, nos relacionamentos, na casa, na comunidade, na educação dos filhos e etc. Então, olha que interessante. A mulher sábia é aquela que, em primeiro lugar, busca a Deus, busca ao Senhor, busca se sentir amada, busca se sentir protegida, busca se sentir abençoada, não na vida material, não com os homens, com seus maridos, com seus filhos, com o pai e mãe, mas com Deus, que é o seu Senhor, que é o nosso Pai, tá? Então, a sabedoria vem daí, vem de colocar Deus em primeiro lugar, de colocar o Senhor em primeiro lugar. E a mulher que tem o temor a Deus, hoje a live é sobre temor a Deus, é aquela pessoa, é aquela mulher que tem um sentimento de respeito e reverência. Ela respeita e reverencia Deus. Isso é temor a Deus. Se a gente for olhar o contexto da palavra, se você for no dicionário, você vai encontrar lá, temor a Deus. Como é? Temor a Deus. Susto, medo de... Não é isso que a palavra da Bíblia quer dizer em relação ao temor a Deus. Ele quer dizer sentimento de respeito e reverência praticado por aquelas pessoas que são cristãos, que acreditam em Deus, que acreditam na palavra. Certo? Certo, TikTok? Certo, Instagram? Então, tá bom. Então, o temor a Deus, olha o que diz aqui Salmo. O temor a Deus, Salmo 111, 10. O temor a Deus é o princípio de sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso e será louvado para sempre. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A minha vida tá de ponta pro ar. É engraçado que aqui na internet todo mundo fala só das coisas boas. Porque eu prosperei, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu aquilo. Só coisa boa. Eu falo, gente, não tem ninguém vivendo coisa ruim, não? Só eu? Que coisa estranha. Ninguém vive nada ruim? Eu vivo muitas coisas ruins. Muitas. Inclusive estou vivendo agora um processo difícil. E aí, isso me fez entender que eu não sou uma mulher sábia. Porque se eu fosse uma mulher sábia, se eu tivesse sido uma mulher sábia, eu teria seguido vários princípios que eu já sabia, só que eu não segui por medo, por ignorância, por desobediência. Não é? Tem uma pessoa colocando aqui, Osne de Jesus. É isso. Então, o que acontece, gente? O primeiro princípio da mulher, se a mulher quiser ser uma mulher sábia, para edificar a sua casa, edificar a sua família, edificar o seu casamento, edificar a educação dos seus filhos. Mulher, você precisa temer ao Senhor. Érica, eu não concordo. Tem um monte de gente que vai falar assim, ó. Eu não concordo. Ai, a minha vitória chegará. Gente, eu preciso de alguém profetizando na minha vida. Uma pessoa colocou assim: são fases, a sua vitória chegará. Eu preciso que a minha vitória chegue, porque tá difícil. E é muito bom poder estar aqui para sempre. Será louvado e louvada para sempre. Isso não é demais? Eu acho isso sensacional. Eu acho quando eu leio a Bíblia, eu fico encantada. Eu falo, gente, isso é sensacional. Por que ninguém me falou isso antes? Por que meu pai e minha mãe não me explicou isso antes? E olha só. E o temor a Deus é o sentimento de respeito e reverência. Mulher, você respeita Deus, você respeita os ensinamentos que ele te passa. Uma das coisas que ele pede para a mulher não ser é mulher rixosa, uma mulher rixosa.
E eu fui essa mulher durante a minha vida inteira. O que é uma mulher rixosa? Uma mulher que fala, que xinga, que não tem prudência, que não tem bom senso, que vai falando as coisas ao seu bel prazer, que faz as coisas pensando no seu bem-estar e não no bem-estar de todos. Se você é uma mulher rixosa, você já não está dentro do princípio de Jesus, certo? E se você não está dentro do princípio de Jesus, você não será louvada? É assim que eu fico pensando na minha cabeça, entendeu? Quando eu leio a Bíblia, eu falo, gente, então, se eu estou fazendo tudo errado, significa dizer que é por isso que está dando as coisas erradas, porque se eu estivesse fazendo certo, daria certo. Não é, gente? Ou eu estou muito louca? Porque aí, olha só, olha o que continua dizendo aqui a Bíblia. Eu fiz uma pesquisa e descobri várias passagens interessantes sobre o temor a Deus e o que acontece na nossa vida, principalmente da vida da mulher, quando a gente tem temor a Deus. Olha isso. Jó 28:28. Disse então ao homem: no temor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Eu fiquei pensando, evitar o mal é ter entendimento? Não entendi. Li. Aí eu pensei, bom, o mal é aquilo que a gente faz. O mal é aquilo que a gente faz quando a gente não tem sabedoria. Bingo. Você faz mal quando você não tem sabedoria. Mal para quem? Mal para quem? Mal para você, mal para sua saúde, mal para sua família, mal para os seus filhos. Para quem mais, gente, que a gente faz mal? Mal para as nossas empresas. Porque a gente não vive embaixo de princípio. A gente não vive embaixo de sabedoria. Aí a gente vai agindo, vai fazendo. E aí a gente se dá mal e a gente não sabe por que a gente se dá mal. Não é isso? E aí, quando você tem sabedoria, você evita o mal. Porque você tem o entendimento. O entendimento de como se portar, do que falar, de como agir, de como proceder, de como respirar até, né, gente? Porque o nosso corpo, ele fala. E às vezes, acontece alguma coisa no casamento, acontece alguma coisa com a família, que a gente vai respirar de um jeito, bufando, que as pessoas percebem e isso não é agradável, dependendo da situação que você está atuando na sua casa, né? No seu trabalho, com as pessoas. Então, a sabedoria, ela vai nos ensinar até na nossa expressão facial, nosso comportamento. Não é isso, gente? Não é? Coloca aqui pra mim. Será que eu tô viajando? Eu não sei. Eu comecei a pensar nessas coisas e eu falei assim, eu vou compartilhar isso com a minha galera. Eu vou compartilhar isso com as minhas seguidoras, porque nós precisamos desenvolver habilidades, competências femininas. Porque tem muitas mulheres que procuram a gente, me procuram, né, no Hospital da Alma, que esse é o meu canal pessoal, porque eu tenho uma clínica terapêutica holística, que é o Hospital da Alma. E as pessoas me procuram, a maioria das mulheres, tô me separando, tô com problema no casamento, tô com problema na educação dos meus filhos estão perdidos. Eu falo, gente. E aí, de repente, eu me separei. Eu falei, ai, isso acontece com todo mundo, meu Deus. Inclusive comigo, o que eu fiz de errado? E aí, o que eu fiz é não ter entendimento, é não ter sabedoria. Olha que loucura. Olha um outro salmo da Bíblia falando sobre sabedoria, sobre o temor a Deus. E eu quero incentivar vocês, mulheres, parem de ficar ouvindo qualquer coisa, sabe? Vão ler a palavra, vão buscar entendimento. Busquem as terapias, sim, porque eu vivo disso, né? Vamos combinar. Busquem as terapias, busquem conversar com psicólogo, com psiquiatra, com os terapeutas, faz constelação, faz tudo o que você puder, mas não
se esqueça do nosso Pai. Ele é que vai mudar a sua vida. Não vai ser outra pessoa, não vai ser você. As terapias vai te ajudar? Sim, sim, porque me ajuda muito e eu faço até hoje. Todavia, quando eu não tenho sabedoria para aplicar aquilo que eu aprendi na terapia, fica difícil. Quem te dá a sabedoria? Quem desenvolve essa competência em você? É o espiritual, gente. A gente vai sim entender da parte emocional com os terapeutas, com o psicólogo, vai. A gente vai entender sim a parte emocional, mental, com as terapias, vai. Todavia, a parte espiritual é só com o Senhor. Não tem como. Não tem como. Eu cheguei a essa conclusão, mesmo sendo dona do Hospital da Alma, mesmo sendo dona de uma clínica terapêutica. Não tem como. Então, eu quero incentivar vocês. Façam as duas coisas. Cuidem do seu emocional e do seu mental, mas eleve o seu espiritual. O seu espiritual vai te dar competência para aumentar o seu emocional e o seu mental. Tá bom, gente? Ó, o Márcio colocou exatamente isso. Ler a palavra de Deus, ler o Evangelho do Senhor e orar. E aqui eu quero impactar mulheres. Deus me chama porque o meu casamento deu errado. Eu tive vários problemas aqui. Por quê? Porque eu não tive sabedoria. Eu tive entendimento emocional? Tive. Entendimento mental? Tive. E a sabedoria? Para agir. Para agir com Deus. Porque assim, gente, o que é a sabedoria? É quando você age de um jeito. Eu penso que é assim. E me desculpem se eu estiver errada, tá? Eu penso que a sabedoria é você age de um jeito que é como se Deus estivesse agindo por você. No seu casamento, nas suas finanças, nas suas amizades, com a sua família, na educação dos seus filhos. Você demonstra que você é Deus nas suas atitudes. As pessoas percebem Ele através de você. Isso é sabedoria. Porque o que aconteceu muito comigo foi assim, eu falava de Deus, falava de terapia, um monte de coisa, mas e o meu comportamento? Totalmente desconecto, totalmente incoerente. Aí deu problema, né, gente? Então, eu preciso convidar vocês a desenvolver essa habilidade de ter sabedoria. E olha só, é convidar a Deus em tudo em nossa vida. Tudo! É deixar Ele andar na frente. E é isso que a gente não faz. A gente não convida a Deus. Ó, o Osnem colocou, é uma ótima definição. Ai, obrigada, eu nem sabia que era, mas eu comecei a perceber que é isso. A gente precisa agir como se a gente fosse Ele em tudo. No nosso casamento, nas nossas empresas. E aí a gente não consegue, né, gente? Por que a gente não faz isso? Porque a gente não estuda a palavra, a gente precisa estudar a palavra. E tem gente que não tem tempo, então eu vou vir aqui toda terça e sexta de manhã para a gente poder estudar um pouco. Eu me coloco a essa disposição porque eu quero bênçãos na minha vida, eu quero ser uma mulher abençoada. Eu quero ser uma mulher abençoada, então eu vou trabalhar para Deus, para que esse trabalho de pesquisa, de estudo, venha a interiorizar em mim. E essa interiorização em mim, eu vou poder começar a agir dessa forma. Então, olha só, mulher, olha só, homens, tem homens aqui no TikTok. Olha só, Salmo 34, 11, versículo 14. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar dias felizes? Eu levantei, quando eu li isso aqui, eu falei, eu quero. Eu quero amar a vida e ter dias felizes. Eu quero. E vocês, quem quer aí? Falei, eu. Olha só, essa aqui é para mim e para minhas clientes e familiares. Olha só. Guarde a sua língua. Ui! Eu falei, opa. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade.
Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Eu fiquei pensando, a língua do mal? O que será a língua do mal? O que será o mal? Aí eu falei, bingo, entendi. Mal é toda vez que eu xingo, toda vez que eu falo um palavrão, toda vez que eu falo algo, uma crítica, toda vez que eu falo algo que não tá legal, toda vez que eu incentivo a ira, a raiva no outro, eu comecei a pensar assim. Esse deve ser o mal. E os lábios da falsidade? Será que eu sou falsa, gente? Será que eu faço fofoca? Será que eu falo mal? Será que, gente, eu falava mal do meu marido para as minhas amigas? Mal dos meus filhos para as minhas amigas, para os meus amigos? Falar mal, comentar. Sabe aquele comentário? Você fala, eu não tô falando mal, só tô fazendo um comentário. Só um comentáriozinho. Só um comentário. Ó, aqui o Osni disse, eu também quero ter dias felizes. A Bíblia tem resposta para todas as áreas. Gente, é inacreditável. Isso aqui é uma maravilha. Eu devia ter lido isso aqui antes. Porque a gente não entende a vida, a gente não entende por que a gente não está se dando bem, por que a gente está tendo vários conflitos. E é justamente porque nós não sabemos entender a palavra e meditar em cima da palavra. A gente precisa meditar, olhar, meditar e entender. E agir conforme a palavra. Então, aí continua nesse versículo assim: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Aí eu quero perguntar para as mulheres: você faz o bem? Você faz o bem? Porque assim, a gente acha que a gente não é mal porque a gente não mata, não rouba. Eu não sou mal, então logo eu faço o bem. Será? Será que a gente faz o bem? Gente, na sexta-feira a gente vai ler o livro. A gente vai começar a estudar como que a gente vai cuidar dos nossos relacionamentos. A gente vai ler o livro, cada capítulo, toda semana, do Poder da Esposa que Ora, certo? E lá nesse livro tá dizendo assim, ó, faça o bem para você mesma todos os dias da sua vida. Faça o bem e não o mal para o seu marido e para os seus filhos todos os dias da sua vida. E nesse livro está explicando o que é o bem para o marido, o que é o bem para os filhos e o que é o bem para você mesma. Aí eu te pergunto, você faz o bem para você mesma? Quando eu li isso aqui, eu falei, deixa eu ver se a minha unha tá feita, deixa eu ver se eu arrumei meu cabelo, deixa eu ver se eu fui pra academia, deixa eu ver se eu tomei água. Deixa eu lembrar se eu tomei água hoje. Deixa eu lembrar se eu cuidei de mim. Porque da mesma medida que você cuida de você, você cuida do outro. Na mesma medida. Se você não cuidar de você, você não vai cuidar do outro. Se você não fizer o bem para você, você não vai fazer o bem para o outro. Não tem como, mulher, não tem como. Se você não passar um cafezinho gostosinho ali para você tomar de café da manhã, você não vai fazer isso para o outro. Não é isso, gente. A gente cuida da mesma medida que a gente cuida da gente. E aí a gente não vive em cima desse princípio, e aí a gente vai fazendo ao contrário, a gente vai fazendo o bem pro outro, vai fazendo as coisas pro outro, pro outro, pro outro, pro outro. Cuida, faz, acontece, e o bem para você? Não tem como. Primeiro você tem que fazer o bem para você e não o mal. Olha só como é importante a gente ler. E tem gente fazendo mal para si própria. Tem clientes aqui no Hospital da Alma que é a sua pior inimiga. Desculpa falar isso, gente, mas tem. Tem clientes no Hospital da Alma que são as suas piores inimigas. Não se cuidam, não faz uma oração, não buscam um processo, não fazem nada para si. Aí reclama do outro, reclama do marido, do filho, que ninguém dá valor, que ninguém é isso, ninguém é isso. É claro. É claro, vocês querem ter vida e abundância, quer ter dias felizes, mas não quer fazer o que precisa ser feito. O que
precisa ser feito? Afastar-se do mal, fazer o bem, buscar a paz com perseverança. Isso é ter temor. É agir com respeito e reverência, praticar, fazer o bem. Eu, gente, demorei muito a entender isso. Hoje não, já tô até pronta aqui, já tô com a minha roupinha da academia, que eu vou terminar a live e vou pra academia, vou fazer o bem pra mim. Favor dizer qual é o texto que está lendo. Salmo, eu fiz uma pesquisa de vários textos da Bíblia. Então eu tô lendo Salmos 34, 11, versículo 14. Versículo 14 do Salmos 34, tá bom? Olha só o que diz outro princípio de temor a Deus. Outro. Olha que interessante. Deuteronômio 13, 4. Versículo 13, capítulo 4. Sigam somente ao Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeça. Sirvam-no e apegue-se a Ele. Tem um código aqui. A gente quer ouvir muitas coisas, muitas pessoas, muitos seguidores, muitos seguimores. Às vezes, Deus está falando assim para você. Não faz tal coisa. Deus está falando no seu Espírito Santo, no seu interior. Não faz tal coisa. Aí chega a amiga, chega algum casal, chega aquela pessoa e fala assim, faz sim. Tem nada a ver. A Bíblia, é antiga. E não seja beata. Quantas vezes eu escutei isso? Não seja beata. Você agora tá uma mulher muito religiosa. Não é isso, gente. Não caia nessa conversa para você pertencer a algum lugar na sociedade. Não caiam nessa conversa. Cumpra só os mandamentos do Senhor. Se ele tá falando não é para trair, não é para trair. Não é para trair o seu marido, não é para trair a você mesma. A você mesmo. Não traia os seus sentimentos, as suas emoções. Governe. Deus fala, governe as suas emoções. Nós não estamos governando nada. Nada. A gente simplesmente se deixa governar pela sociedade, pelas sensações, Não sei, gente. A gente vai se deixando governar. Ao invés da gente se autogovernar. Cumprir os mandamentos de Deus é se autogovernar. Ele nunca falou para você seguir as suas sensações. Eu tô sentindo vontade de olhar aqui umas coisas inapropriadas na internet. Siga as suas sensações. Não. Ele tá falando autogoverno. Segura. Segura. Cumpra os meus mandamentos. Se o seu olho tiver que pecar, arranque um olho. É melhor você ficar sem um olho do que você pecar. Então tem várias coisas que a gente precisa aprender. E aí a gente não sabe por que a gente está com problemas. E tem muitas pessoas que me procuram que tá assim, Érica, eu traio a minha esposa. Eu traio o meu marido. E o que eu faço? Minha vida tá uma bosta. Eu falo, você trai, ok, e quer que sua vida seja boa. Não dá pra entender isso. Não dá pra entender. E aí eu falo o quê, gente? O que eu falo? Eu, como dona do hospital, eu falo, vai conversar com o psicólogo e ele te orienta. Mas a minha vontade mesmo é de falar, agora eu posso, eu vou falar no meu canal pessoal, por isso que eu não vou falar no do hospital, porque aqui é o meu. Que aí o recado fica subentendido. Cumpra os mandamentos, obedeça. Para de ser um homem ou uma mulher imprudente. Não é, gente? Para de ser uma mulher e um homem imprudente. Faça o que precisa ser feito. Olha um outro versículo aqui. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Falei, foi o que aconteceu com a minha. Eu fui ímpia. Não segui os mandamentos, não segui os princípios, falei o que eu quis.
E aí a vida é abreviada. Que vida? Vida financeira, vida dos relacionamentos, vida na comunidade. Às vezes você faz parte de um núcleo, faz parte de uma comunidade, né? Que você gostaria de viver ali nessa comunidade, ó, por anos, mas não consegue, porque simplesmente você não está embaixo de uma palavra, você não é uma pessoa sábia. E aí, de repente, você sai dessa comunidade. Essa comunidade não te pertence mais. Ninguém quer você mais lá nessa comunidade. Por quê? Porque simplesmente a sua vida foi abreviada. Você não foi sábio e sábio o suficiente para se manter ali. Isso nos relacionamentos, isso financeiramente, né, gente? Quem nunca teve... Muitas vezes, muitas pessoas têm dinheiro, teve muito dinheiro, simplesmente por não saber usar o dinheiro sumiu. Acabou o dinheiro. Isso já aconteceu comigo. E aí, como que a gente faz, né? E tem assim, vários, gente. Tem mais 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ler mais 2, para nossa live não ficar longa. Depois eu continuo trazendo mais princípios de sabedoria, principalmente para nós mulheres que estamos passando por vários problemas nos relacionamentos. E a gente precisa aprender isso aqui. Precisa aprender isso aqui para que a gente mude o nível da nossa... Mude o nível e aumente em virtude, para que a gente tenha mais possibilidades, né, de ter uma vida próspera, uma vida de abundância. Não tem como, gente. Olha só o que Provérbios 22, 4 diz. A recompensa da humildade e o temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Riqueza, honra e vida. Comecem a reparar as pessoas prósperas que vocês seguem na internet. Olha o que Osni disse. Sucesso na vida financeira. A Bíblia tem a resposta até para isso, gente. Olha isso, que interessante. Reparem as pessoas prósperas na internet. Elas falam de Deus. As top, aquelas que você segue, que você gosta daquilo que elas falam, elas seguem a Deus. Elas têm riqueza, porque elas estão em cima de honra, em cima de princípios. Pode reparar, eu gosto de alguns em particular, Pablo Marçal, Ana Lucchini, tem uma outra tal de Kátia, são mulheres assim que eu olho e falo, gente, quero ser igual elas, eu vou ser ainda. Ai, que mulheres chique, fina, rica, você vê a casa delas todas tal, em cima de princípios. Quando você é humilde e faz o que precisa ser feito, você tem riqueza, honra e vida. Quem não quer ter riqueza, honra e vida? Quem não quer, gente? Quem não quer isso? Eu quero. Eu quero. E aí, Provérbios 31, 30. A beleza, isso aqui é para os homens, hein? Para os homens e para as mulheres também, porque as mulheres se enganam muito achando... Bom, eu vou ler primeiro, depois eu falo o que eu entendi. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A beleza é enganosa, a gente não vai ser bela para sempre, né? Vai cair as ruguinhas, tudo vai desmoronar. A formosura é passageira, né? Você não vai ficar ali com corpão, violão para sempre. Isso tudo vai acabar. Mas a mulher que tem respeito e reverência ao Senhor será elogiada. Aí eu pensei, elogiada por quem? Quem que vai me elogiar, gente? Não é que quem vai me elogiar, é o que a gente vai transmitir de sabedoria e de vida para as pessoas ao nosso redor. É o que nós vamos ser como mulher, como filhas de nosso Pai na sociedade. Então as pessoas vão olhar pra gente e vai falar assim, nossa, essa mulher é uma mulher fina, uma mulher sábia, uma mulher de Deus.
Ela não tem um corpão, ela não é tão bonita, mas já teve que botar um botox, uma coisa, né? Tal. Mas essa é uma mulher admirável, eu admiro uma mulher dessa. Não é isso, gente, eu entendi isso. Não é? Então, olha só, como que nós temos que estudar, principalmente nós mulheres, comecem a ter temor a Deus, sentimento de reverência e respeito para praticar a palavra. É dessa forma que nós vamos salvar os nossos relacionamentos, porque eu sei que tem muita abençoada aí, muita evoluenta, separando, sozinha, com problemas no seu relacionamento, de diversas áreas, financeiras, sexuais, de comunicação, de entendimento. Mulheres com problemas no seu feminino, não sabendo lidar com o seu feminino, não sendo mais feminina, não agindo mais como mulher, tendo uma energia masculina muito acentuada, falando coisas que não está edificando a sua casa, não está edificando você mesma. Eu sei disso porque eu convivo com muita gente. Então, o intuito de fazer esses recortes na Bíblia é para que vocês mulheres comecem a modificar o seu olhar. Recentemente eu conversei com uma, falou assim: eu tô passando por isso, eu não quero saber, eu não vou perdoar, eu não sei o que lá, eu isso, eu aquilo outro. Aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu era assim. Eu nem falo nada porque eu era desse jeito. Aí eu falei, e se você perdoar? Se você viver embaixo da palavra? Porque se você perdoar, você se desprende, né, do outro, do agressor, e vai embora, e vai viver sua vida. Não, eu não vou, eu não vou, eu não vou. E aí, gente, começa a acontecer os problemas, né? Problema no útero, principalmente das mulheres, ovário policístico. Eu vou explicar sobre isso porque dentro do Hospital da Alma a gente tem o estudo consagrado feminino, né? As doenças, enfim. E não agir com sabedoria faz a gente ficar doente, faz as mulheres ficarem doentes. Isso é muito grave, muito mesmo. Então, a gente vai falar sobre isso no decorrer dos nossos encontros, por isso eu já te convido, me segue TikTok, me segue aí, me segue aqui no Instagram. Por quê? Toda semana eu vou trazer um princípio novo para que a gente estude. Então, na sexta-feira agora, dia 18, esse mesmo horário, a gente vai falar sobre o porquê que a mulher precisa orar pelo seu marido. Tem algumas que vai entortar a boca, como eu. Não vou orar pra ninguém. Saco. Não quero, preguiça, ai, não merece. Para com isso, hein? Para com isso. Depois você vai ficar sozinha. Aí você não vem reclamar, fazer terapia, porque você ficou sozinha. Pode fazer terapia, né, gente? Que, né? Pode fazer, né? Só que a gente precisa lutar também no espiritual. Precisamos. Ó, uma coisa impacta a outra. A doença da alma pode gerar a doença física. Gente, a gente descobriu isso com a medicina germânica aqui no Hospital da Alma. Que assim, não dá para falar tudo de uma vez, mas eu tenho muita coisa para falar. A alma adoece a gente fisicamente. Quando você não se dedica a cuidar do seu espiritual, do seu mental e do seu emocional, o seu corpo vai padecer. Então a proposta aqui é para a gente estudar um pouco o espiritual e o mental e o emocional. Você vai lá no Hospital da Alma, que tem os profissionais que vão te ajudar. Eu vou ajudar vocês no espiritual, trazendo a palavra e fazendo vocês refletirem, dar um salto de entendimento, de consciência, para que vocês possam olhar de um outro jeito as nossas vidas e as nossas questões. Tá? E na sexta-feira a gente vai falar sobre orar para a família, orar para o marido. Por que a mulher precisa orar pelo marido?
E aí eu vou explicar um pouquinho qual é a capacidade que Deus deu para ela de interceder pela sua família. Ela tem essa capacidade. Só a mulher tem essa capacidade. Depois que a mulher casa, quem intercede espiritualmente pelo seu marido é a mulher. Depois que a mulher tem filho, é claro, né? Ela é mãe. Mas quem intercede espiritualmente pelo seu filho é a mãe. E a gente vai deixando a torta e a direita. Vou pedir para o padre fazer, vou pedir para o mentor, para não sei quem. Não, mulher, você pode fazer isso pelo seu marido. E o homem também. O homem líder. Um homem que tem Deus no coração, que segue os princípios, que coloca o Senhor em primeiro lugar, só ele, não é mais o pai da mulher. É o homem que tem a capacidade de interceder emocionalmente pela sua mulher. Porque a mulher também sofre muito. As mulheres sofrem, precisa de um líder espiritual. E o homem é que é esse líder espiritual para a sua esposa. Então, olha como é complexo isso. A gente precisa regaçar as mangas, gente. Nossa vida tá aí dando tudo errado e a gente fica lá no TikTok vendo coisas que não edificam. Fica lá vendo série ao invés de... Para com isso. Pega a sua Bíblia. Fala lá com o Senhor. Fala, Senhor, me dê uma palavra agora. Abre. Ó, já saiu alguma coisa aqui para mim. O amor de Deus não se acaba. E a sua bondade não tem fim. Lê uma palavra, sabe? Vai buscando coisas diferentes daquilo que você está buscando para você melhorar a sua vida. Porque eu me dei muito mal por não ter feito isso. Eu não quero que vocês passem pela mesma situação que eu. E agora que eu estou estudando a palavra, que eu estou entendendo, agora eu estou sentindo uma leveza, uma coisa assim diferente no meu peito, que me faz compartilhar isso com vocês, me faz tirar a minha vergonha, porque eu morro de vergonha de falar aqui na internet, morro de vergonha de expor a mim mesma, mas Deus me chama, Ele fala, filha, eu preciso que você trabalhe para mim, seja obediente e vá falar aquilo que você aprendeu e aquilo que não deu certo nos seus relacionamentos, na sua empresa. Tem muita coisa da minha empresa que eu fiz, gente, que não era para ter feito, não estava embaixo de palavra. Agora eu estou fazendo certinho e dá trabalho. Dá trabalho ser correta. As pessoas vão se afastar, vão falar, credo. Eu escuto assim, ai, você quer fazer as coisas muito certinhas, ser sistemática. Eu falo, gente, eu tenho que agradar a Deus, não tenho que agradar vocês. Deus pede pra mim, faz as coisas certas, eu tenho que fazer. Nossa, Érica, mas tem que ser assim? Eu quero estar embaixo de bênção e de vida. Eu quero ser uma mulher abençoada. E se eu quero ser uma mulher abençoada, eu preciso ganhar as bênçãos de Deus. Você vai me dar a bênção? Você, ser humaninho? Você, humano, você vai me dar alguma bênção? Você vai trazer riqueza, vai trazer vida, vai trazer honra na minha vida? Não vai, certo? Então, quem vai? O meu pai, que me fez. Que me trouxe aqui e me deu uma missão. Se ele me deu uma missão, eu tenho que cumprir. Eu quero viver embaixo da honra, eu quero ter vida e vida em abundância. Então, eu vou fazer as coisas certas. E é isso que a gente precisa aprender. Parar de achar que fazer o certo é errado. Tem muita gente distorcendo o bem. Achando que o bem, fazer o que é correto é errado. Da onde já se viu isso, gente? Eu fui assim. Mas assim, não é isso. Então, vamos fazer uma oração final agora, para que na sexta-feira a gente tenha capacidade, vontade, discernimento de voltar. E escutar e estudar, porque o propósito é esse. Deus pede não só para mim, mas Ele pede para você, mulher do Instagram, do TikTok, mulher, homem. Estudem. Se modifiquem. Transformem. Com licença, agora eu vou assistir outro. Muito obrigada, gente, pela presença aqui, viu? No TikTok. Transformem. Vamos nos transformar. Com Deus, tá bom? E eu quero fazer uma oração agora para nós, pra gente encerrar e começar bem o nosso dia. E que a gente tenha a força e capacidade de voltar e assistir novos episódios aqui comigo ou com qualquer
Agora, nosso Pai, nosso Deus, nosso governador espiritual, nos capacite, Senhor, para ter entendimento da sua palavra. Nos capacite para ter temor, respeito e reverência a tudo aquilo que o Senhor nos ensina, a tudo aquilo que o Senhor pede para o nosso espírito fazer. Nos incomode, Senhor, nos incomode com a sua voz, nos incomode com o Espírito Santo. Faça prevalecer a sua voz dentro de nós. Nos capacite para entender a palavra. Guarde o nosso mal. Transforme o nosso mal em bem. Ajude a gente a fazer o maior bem possível aqui na terra. Nos capacite, Senhor, para ter a compreensão, o entendimento da sua palavra. Nos traga honra, glória, vida, vitória, riqueza, prosperidade. Ensina dos princípios de sabedoria. Capacite a alma de cada um de nós para que possamos ter sabedoria divina e que nós possamos viver dias gloriosos, dias extraordinários, juntamente com o Senhor. Caminhe na nossa frente, vá na nossa frente, nos oriente e mostre o caminho. Que assim seja, graças a Deus. Gente, sexta-feira, às 6h50, nós vamos estar aqui novamente para falar sobre o porquê você, mulher, precisa orar pelo seu marido. Por quê? Você quer casar? Vamos supor que você não é casada, mas você quer arrumar alguém. Já começa a orar agora. Não vai esperar, gente. Já começa a orar para chegar ao certo. Já começa a quebrantar o seu coração, já começa a trazer para o seu coração aquilo que você deseja. E é isso que a gente vai falar na sexta-feira, dia 18, às 6h50, tá bom? Um beijo no seu coração, Instagram, TikTok, um beijo. Fiquem com Deus e até sexta-feira, tá bom? Beijos.